Bom, na aula de hoje nós vamos dar continuidade à potenciometria, falando sobre a potenciometria direta e a curva analítica em potenciometria. Bom, então agora em potenciometria nós vamos ver como nós podemos transformar aquela medida do potencial que é feita no equipamento, no potenciômetro, na concentração do íon que nós queremos analisar, né? Ou seja, do nosso analito. Isso nós vamos fazer através da medida desse potencial de junção que aparece na membrana, né? Que é a interface entre duas soluções, como a gente já viu, que é a solução interna da membrana do eletrodo e da solução externa, que é a nossa amostra desconhecida. Então, nós vamos nos basear aqui, né, para fazer esse entendimento, na membrana de vidro do eletrodo de pH, aonde nós tivemos aqui a solução interna, ou seja, essa membrana, a face interna da membrana, em contato com essa solução interna, que é de concentração fixa, que normalmente é 0,1 mol por litro, como a gente já viu, ou mais precisamente, como a gente já sabe, né, com uma atividade fixa, que a gente vai chamar aqui de atividade A2, e a face externa dessa membrana em contato com a solução de concentração desconhecida, que é a nossa amostra, e que a gente vai chamar então essa concentração ou essa atividade de A1. Então vamos lá. O eletrodo íon seletivo, ele desenvolve um potencial através de uma membrana. Essa membrana é seletiva ao íon que se quer medir e, idealmente, possui a capacidade de ter uma interação físico-química com a espécie iônica de interesse e com nenhuma outra. Acima pode-se ver o esquema de um eletrodo indicador, onde A1 é a atividade do analito no eletrólito 1, que é a nossa amostra, e A2 é a atividade do analito no eletrólito 2, que é aquela solução de concentração fixa da membrana. Então, a gente tem um potencial, que é o fator de Nernst, que vocês já conhecem da eletroquímica, que é 59,15 em milivolts, ou como vocês estão mais acostumados a usar na físico-química, 0,05915 ou 0,0592 em volts, dividido por N, que é o número de elétrons da reação redox, que multiplica o log de A1 sobre A2, que seria a concentração, né, como vocês costumam ver na física, a concentração da solução 1, né, da espécie iônica 1, sobre a concentração da espécie iônica 2. Esse potencial é desenvolvido na região de interface entre as duas soluções, isto é, na membrana, e é um potencial de junção. Então, na verdade, esse potencial que a gente escreveu aqui é o tal do potencial de junção que aparece sempre nas interfaces. Se a solução interna está lacrada, né, no bulbo, né, da membrana, e no bulbo, no bulbo que é a membrana, ou seja, no bulbo do eletrodo, e não admite mudança de atividade ou de concentração, o potencial gerado dependerá única e exclusivamente da concentração da solução externa, e então essa expressão do potencial de junção, ele pode ser reescrito da seguinte forma,
que o potencial de junção é igual a 59,15 sobre N, que multiplica log de A1 menos 59,15 sobre N, que multiplica log de A2. Isso aqui é uma propriedade matemática de logaritmo. O log de uma divisão pode ser reescrito dessa forma. Isso é uma propriedade de logaritmo. O segundo termo da equação descrita anteriormente, lembrando que o segundo termo era 59,15 dividido por n, que multiplica log de A2. Esse segundo termo é uma constante, mas resta o problema de medir o potencial, pois não se pode ligar o voltímetro diretamente na membrana. Bom, aqui temos duas questões. Por que que o segundo termo da equação era uma constante? Porque, lembrem, A2, a atividade ou a concentração da solução 2 é uma constante, porque é aquela concentração de 0,1 mol por litro de HCl que é fixa na membrana, no interior da membrana. Então, A2 é uma atividade ou uma concentração fixa, que não muda. Consequentemente, log de uma constante é uma constante. Então, 59,15 sobre n, que multiplica uma constante, também é uma constante. Então, todo aquele segundo termo é uma constante. E um outro comentário é que, apesar daquele segundo termo ser uma constante, resta o problema de medir o potencial de junção. Porque não se pode ligar o voltímetro diretamente na membrana. Por quê? Porque a membrana está mergulhada numa solução aquosa e não se pode ligar o voltímetro que está ligado na eletricidade na membrana que está mergulhada em água. Por isso, o compartimento interno do eletrodo indicador deverá conter um eletrodo de referência, que se chama eletrodo de referência interno. Isso nós já mostramos nas imagens do vídeo anterior, onde a gente mostra que todo eletrodo de membrana, seja eletrodo de membrana líquida, eletrodo de membrana sólida ou eletrodo de membrana de vidro, eles têm um eletrodo de referência interno, que é o prata, cloreto de prata. Então, nós temos aqui, nessa figura, um esquema de um eletrodo de membrana íon seletiva, né? Ou seja, um eletrodo indicador, onde nós temos aqui esse eletrodo imerso numa amostra, numa solução aquosa de uma espécie iônica qualquer, de atividade A1, ou seja, de atividade ou concentração desconhecida. Esse eletrodo ele tem uma membrana íon seletiva e ele tem aqui, então, internamente, a sua solução de concentração fixa, conhecida e fixa, né? Concentração ou atividade, que nós chamamos de A2, e que é aquela constante, esse segundo termo aqui, né? Faz parte do segundo termo que nós chamamos de constante. E nós temos, então, esse eletrodo de referência interno, que é o prata cloreto de prata, que fica em contato com essa solução de atividade fixa, desculpa. Então, esse fio externo, do eletrodo de referência, agora o de referência externo, que seria o prata cloreto de prata ou o calomelano, ele é conectado ao outro eletrodo de referência, agora o de referência interno, através de um milivoltímetro apropriado, e os dois eletrodos são imersos na mesma solução para poder fechar o circuito. Então, o que a gente está dizendo com esse parágrafo aqui?
é que eu vou introduzir este eletrodo indicador contendo o seu eletrodo de referência interno numa solução amostra, mas que juntamente com esse eletrodo indicador, eu também vou mergulhar nessa mesma amostra um outro eletrodo de referência, que é o que a gente conhece como eletrodo de referência externo, que pode ser igualmente um eletrodo de prata, cloreto de prata, mas também pode ser um eletrodo de calor melano, tanto faz. Eu tenho essas duas opções no caso do eletrodo de referência externo. E nós vamos aqui ligar esses dois eletrodos de referência, o de referência interno e o de referência externo, ao milivoltímetro, que na potenciometria a gente chama de potenciômetro. Os dois estão ligados na mesma solução problema, ou seja, na mesma amostra. Com isso, nós dizemos que nós fechamos o circuito. Por quê? Porque, como foi mostrado no vídeo daquele professor de São Paulo, nós temos aqui um contato aqui desse eletrodo de referência, que vamos dizer que seja prata cloreto de prata, ligado ao voltímetro, né, ao medidor de voltagem, mas esse eletrodo de prata cloreto de prata está ligado nessa solução interna desse eletrodo de referência, que está em contato com essa junção, né, com essa membrana, que está em contato com essa solução amostra, ou seja, está em contato com essa interface entre essa solução e esta solução, essa solução interna desse eletrodo e essa solução problema, que está em contato essa solução externa com essa solução interna do eletrodo indicador através dessa interface, que é essa membrana. Esta solução interna está em contato com esse eletrodo de referência interno, que está em contato com este voltímetro, que está em contato com este eletrodo, que está em contato com esta solução, e assim sucessivamente o circuito se fecha, permitindo que o potencial desta membrana esteja sendo medido por este voltímetro. Então, o circuito se fecha e, desta forma, o potencial que é desenvolvido, o potencial de junção que está sendo desenvolvido nessa membrana, consegue ser medido por este eletrodo de referência interno para este milivoltímetro, através deste milivoltímetro, sem que este voltímetro esteja ligado diretamente à membrana que está em solução. Bom, então ainda procurando entender como a gente, através da leitura do potencial de uma amostra, nós conseguimos chegar na concentração do analito, nós temos a expressão que nos diz que o potencial lido no equipamento ele é igual ao potencial do eletrodo de referência interno, do eletrodo indicador, menos o potencial do eletrodo de referência externo, mais o potencial de junção que aparece na membrana. Pois a membrana que está no meio do caminho, né, entre os dois eletrodos, né, ou seja, que está no meio do caminho da solução entre os dois eletrodos, faz parte do circuito elétrico e o seu potencial se somará ao dos eletrodos, como a gente viu no slide anterior, mostrando que essa membrana ela fecha o circuito, ela está no meio do caminho. Substituindo então a expressão anterior para o potencial de junção, nós desenvolvemos no slide anterior uma equação, uma expressão para o potencial de junção que nós vamos então substituir aqui. Então, substituindo nessa equação de cima, nós temos
ΔE lido é igual ao potencial de referência interno menos o potencial de referência externo mais potencial de junção, que é, como nós vimos anteriormente, 59,15 sobre N, que multiplica log de A1 menos 59,15 sobre N, que multiplica log de A2. O único termo dessa equação toda que pode variar é A1, pois pode-se trocar a solução externa, que é a amostra. É a única coisa que a gente pode trocar e que pode variar, porque o eletrodo indicador a gente não vai trocar durante a análise. Então, o potencial do eletrodo de referência interno, ele não muda. O potencial do eletrodo de referência externo, de prata, cloreto de prata ou calomelano, ele também não vai mudar, porque a gente também não vai mudar esse eletrodo. O A2, como a gente já falou, também não muda, uma concentração ou uma atividade fixa, porque essa é a solução interna do eletrodo de membrana. Então, isso aqui é fixo, esse log, então, é constante, isso aqui tudo é uma constante. Então, esse termo é constante, esse termo aqui é constante e esse outro termo aqui é constante. Ou seja, a única coisa que pode variar é a 1. Consequentemente, esse termo todo, esse termo aqui pode variar, então, consequentemente, esse termo todo aqui pode variar. Então, reagrupando-se a equação, botando tudo que é constante junto e o que não é constante de outro lado, a gente vai ter 59,15 sobre N log de A1 menos 59,15 sobre N log de A2 mais o potencial de referência interno menos o potencial de referência externo. Então, ficou tudo que é constante próximo e o que não é constante separado, que diz respeito ao eletrodo indicador. Então, continuando, o somatório de três constantes pode ser substituído, como a gente sabe pela matemática, por uma única constante. E a gente chama essa constante de K. E a expressão anterior, então, ela pode ser simplificada da seguinte forma: o ΔE lido é igual a 59,15 sobre N, que multiplica log de A1 mais K. Essa expressão ela é para cátions, ela é usada para cátions. Mas ela ainda pode ser melhorada ou simplificada da seguinte forma: esse 59,15 sobre N, ele é o que a gente conhece como o fator de Nash, né? Lá da eletroquímica. Mas, na potenciometria, nós denominamos ele como fator de resposta do eletrodo. E ele é representado pela letra S. S de slope, que é a sensibilidade do eletrodo. Então, aqui nós estamos substituindo o fator de resposta do eletrodo por slope, que é a sensibilidade do eletrodo. E multiplicando esse S, nós temos aqui, então, o log de A1. Log de A1 significa, em princípio, alguma coisa para a gente? Não, não significa nada. Porém, se a gente pensar bem, o log de A1 não significa nada, mas menos log de A1 significa alguma coisa. O que significa? Se eu estou pensando em termos de um eletrodo, por exemplo, de pH, eletrodo de membrana de vidro, né? Ou seja, eletrodo para medida de H+, então, se eu entendo essa atividade aqui, A1, como a atividade ou a concentração
em mol por litro do íon H+, então eu penso em log da concentração em mol por litro de H+. Se eu pensar em menos log da concentração em mol por litro de H+, o que isso significaria? pH. Então, menos log da concentração de H+ é pH. Ou seja, se eu substituir isso aqui por pH, e eu incluir um sinal de menos aqui, está tudo certo, ok? Matematicamente está tudo certo, ok? Então, eu posso substituir aqui, multiplicando pelo S, eu posso substituir esse log de A1 por menos pH. Então, eu posso substituir isso aqui genericamente por P de X e não simplesmente por pH, e aí eu digo que essa expressão aqui, ela serve para qualquer cátion e não apenas para o H+. Então, essa expressão ΔE é igual a K menos SP de X é a expressão da potenciometria direta para o cálculo da concentração de cátions. Mas e se eu quiser calcular a concentração de um ânion, que eu medir o seu potencial em solução com o potenciômetro? Por exemplo, o íon fluoreto. Então, para ânions que já são a forma reduzida na reação redox, em vez de log de A1, a gente vai ter log de 1 sobre A1, porque no caso do ânion, a gente não vai ter a sua redução. Eles já são a forma reduzida na reação redox. Então, a expressão do Kc, eles já são escritos na forma reduzida. Então, na expressão do Kc, a gente tem log de 1 sobre A1, ou seja, log de 1 sobre a concentração do ânion. E a equação, então, vai tomar a forma de ΔE igual a 59,15 sobre N, que multiplica log de 1 sobre A1 mais K. Ou eu posso reescrever como sendo ΔE é igual a menos 59,15 sobre N, que multiplica log de A1. Então, eu faço a inversão aqui, tiro o 1 sobre A1, coloco log de A1 e coloco um sinal de menos aqui na frente. Então, essa é a expressão para ânions. O que eu posso fazer é a mesma coisa que eu fiz em cima, né? 59,15 sobre N é o fator de Nast, ou, na potenciometria, é o fator de resposta do eletrodo, né? A sensibilidade do eletrodo. E, se eu pegar aqui o log de A1, já englobando esse sinal de menos, isso já é o próprio P de X, ou seja, menos log da concentração do íon. Então, o próprio sinal já está englobado aqui no P de X. Consequentemente, na expressão matemática, o sinal fica positivo. Então, para ânions, a equação da potenciometria direta vai ser ΔE é igual a K mais SP de X. Então, enquanto para cátions, a expressão da potenciometria direta é ΔE é igual a K menos SP de X, para ânions, a expressão da potenciometria direta é igual a K, ΔE é igual a K mais SP de X. Então, como é que a gente trabalha na prática? A gente mede o ΔE da amostra e, sabendo-se experimentalmente o K e o S,
Basta a gente substituir o ΔL lido na amostra, nessa expressão, e a gente pode, então, calcular o P de x, que é menos log da concentração da espécie iônica. E aí a gente acha a concentração da espécie iônica de interesse. Então, as principais fontes de erro na medida da potenciometria direta são a incerteza de que a grandeza K não vai variar entre a calibração e a determinação, né? Porque a grandeza K ela engloba todas aquelas constantes que dizem respeito ao potencial dos eletrodos de referência interna e de referência externa. Então, é preciso que entre o momento da calibração do aparelho, do potenciômetro, com os padrões e a determinação da amostra, não haja nenhuma variação, né, de corrente, para que não haja uma descalibração do equipamento. E também a questão da atividade e da concentração, que nós sabemos que nem sempre a atividade e a concentração podem ser consideradas as mesmas, né? A mesma coisa. Porém, também temos que lembrar que em medidas de pH, os tampões já são preparados em termos de atividade. Isso quando a gente está falando de tampão comercial, né? Aqueles tampões que a gente já compra vindos de fábrica certificados. Bom, como nós falamos aí da calibração, vamos falar do potencial de assimetria. Supomos que dentro do bulbo do eletrodo de vidro esteja colocada uma solução de pH 7 e que o mesmo, né, ou seja, o eletrodo se encontrasse mergulhado numa solução também de pH 7. Nesse caso, para um eletrodo considerado ideal, perfeito, a voltagem medida entre os dois lados do bulbo, né, ou seja, da membrana de vidro, deveria ser nula. No entanto, para um eletrodo real, a voltagem toma valores pequenos, porém não nulos, que variam com o decorrer do tempo. Chama-se de potencial de assimetria essa voltagem residual, variável e desconhecida. Dessa forma, a voltagem medida entre o terminal do eletrodo de vidro e o terminal do eletrodo de referência nunca é definida em valor absoluto. Daí, então, surge a necessidade da calibração do equipamento, ou seja, do potenciômetro e do eletrodo. A voltagem gerada pelo eletrodo de vidro ela é convertida pelo medidor numa leitura do pH. Porém, a presença de um potencial de assimetria superposto à voltagem produzida pelo eletrodo não permitiria uma conversão precisa. A calibração do conjunto eletrodo-medidor, ou seja, do eletrodo e do potenciômetro, consiste em cancelar o potencial de assimetria por meio de um potencial quantitativamente igual, mas de sinal oposto. Durante a calibração, o eletrodo é mergulhado numa solução tampão de pH de valor conhecido, mas como o potencial de assimetria não permanece constante, essa calibração deve ser realizada antes de cada medição. E é isso que a gente faz na prática. Sempre que a gente vai fazer uma medição, a gente tem que fazer essa calibração. Bom, na verdade, não é que cada vez que você vai ler a amostra, você tenha que fazer essa calibração. Cada vez que você liga o equipamento, você precisa fazer essa calibração. Ou seja, você chegou no laboratório de manhã, o equipamento estava desligado, você ligou, você precisa fazer a calibração. Se você não desligar o equipamento durante o dia, você provavelmente não vai precisar calibrar ao longo do dia novamente. Raras vezes você precisa, durante o dia, calibrar novamente, a não ser que a sua rede
não seja estabilizada. Se a sua rede no laboratório não for estabilizada, então provavelmente ao longo do dia você vai precisar calibrar novamente o seu equipamento. Mas se a sua rede for estabilizada, bastou que você calibre ao ligar o equipamento. Aí no final do dia, você desligou o equipamento na tomada. No dia seguinte, quando você ligar de novo o equipamento, você vai ter que calibrar novamente o equipamento. Além do potencial de assimetria, nós temos a resposta do eletrodo e o ajuste do ganho. No caso ideal, por unidade de pH, o eletrodo de vidro desenvolve uma voltagem de 59,15 mV quando na temperatura de 25 graus Celsius. Esse valor é chamado de resposta do eletrodo ou fator de resposta do eletrodo, que, como nós vimos no slide do cálculo da potenciometria direto, esse fator de resposta ele é representado pela letra S de slope. Na prática, observam-se pequenos desvios do comportamento ideal, e para eliminá-los, utilizam-se duas soluções de pH conhecido. A primeira, como visto anteriormente no potencial de assimetria, é usado para a calibração do equipamento, ou seja, para o cancelamento do potencial de assimetria. A segunda solução permite ajustar eletronicamente o ganho do medidor de pH para a inclinação correta da reta de resposta do eletrodo. Vamos ver como é feita uma calibração típica, uma calibração normal, comum. Primeiro, para a faixa ácida, mergulha-se o eletrodo num tampão de pH 7 ou pelo menos próximo a esse valor. O uso do potenciômetro de calibração do medidor permitirá cancelar o potencial de assimetria do eletrodo. Em seguida, com o eletrodo mergulhado no tampão de pH 4, o uso do potenciômetro de ajuste do ganho permitirá corrigir a inclinação da reta, milivolt por pH, para o valor correto. E para a faixa básica, usar o tampão de pH 7, da mesma forma que anteriormente, e em seguida usar o tampão de pH 10. Ou seja, o que nós podemos observar? É que para cancelar o potencial de assimetria do eletrodo, sempre utilizamos o tampão de pH 7. E para o ajuste do ganho, é que aí nós escolhemos o pH ácido ou básico de acordo com o pH da nossa amostra. Causas que podem afetar o eletrodo de medição. A milivoltagem gerada pelo eletrodo, que varia linearmente com o pH, tem a sua fonte na camada hidratada, que se forma durante a fase inicial de condicionamento, aquela hidratação que a gente diz que leva de 24 a 48 horas em média. Portanto, os agentes químicos capazes de perturbar, alterar ou dissolver essa camada e, posteriormente, o vidro subjacente são também os responsáveis pelo mau funcionamento do eletrodo. Fatores puramente físicos também podem perturbar o eletrodo. Vamos citar alguns desses agentes químicos capazes de perturbar ou alterar o funcionamento do eletrodo. Então, o primeiro seriam soluções de ácido fluorídrico, que são capazes de atacar rapidamente a camada hidratada do bulbo do eletrodo, o que provoca instabilidade nos valores aparentes do pH, além de uma variação do valor indicado pelo medidor de pH. Se o eletrodo for retirado da solução e mergulhado em água ligeiramente acidulada, ou melhor, numa solução tampão ácida, há reformação de uma nova camada hidratada e o eletrodo volta a funcionar normalmente. Soluções de fluoretos. Abaixo de pH 4, os efeitos são similares aos que ocorrem para o ácido fluorídrico. Já soluções fortemente alcalinas ou soluções salgadas com pH elevado,
atacam o vidro através de um processo de dissolução e a partir de pH 13 e a 100 graus Celsius, a velocidade do ataque é considerável. Proteínas, polieletrólitos e agentes tensoativos apresentam uma tendência de serem absorvidos sobre a membrana de vidro. A barreira formada pelas moléculas absorvidas, aos poucos impede a livre difusão dos íons H+ até o bulbo, o que acarreta uma diminuição progressiva da porcentagem de resposta do eletrodo e uma lentidão no estabelecimento da voltagem. Já soluções oleosas ou gordurosas podem bloquear a membrana através de um processo de adsorção sobre a camada hidratada, com uma consequente diminuição ou até perda da resposta do eletrodo. Bom, agora nós vamos falar de curva analítica em potenciometria. Bom, curva analítica é sempre curva analítica. Vocês já conhecem curva analítica de outras técnicas instrumentais. Nós temos apenas alguns detalhes a comentar, a acrescentar sobre a curva analítica, especificamente em potenciometria. Então, vamos ver. Como exemplo, nós temos aqui uma curva analítica feita para um eletrodo de membrana de vidro, ou seja, para leitura de pH. Então, nós temos aqui, no eixo do X, os valores de concentração de H+, e no eixo do Y, as leituras feitas no equipamento, que no caso são potencial. Vocês já sabem que na curva analítica, no eixo do Y, é a leitura do equipamento. O sinal, né? O sinal do equipamento, a leitura do equipamento. Então, no caso, na potenciometria, a leitura do equipamento é o quê? É o potencial ou o ΔE, em volt ou em milivolts. No eixo do X, vocês já sabem que são os valores de concentração do padrão. Porém, o que é muito importante que vocês não esqueçam é que no caso da potenciometria, não é concentração que entra no eixo do X, não é o valor de concentração da espécie iônica, mas sim o valor de menos log da concentração, ou seja, é o P de X. Ou seja, por isso que entraram aqui os valores de pH, ok? Porque como esse é um eletrodo de membrana de vidro que foi utilizado, então nós temos como P de X o quê? O pH, menos log da concentração do íon H+. Então, nós temos aqui o valor de pH 1, pH 3,5, pH 5, pH 7,10 e pH 9,20. Pessoal, jamais esqueçam, no caso da potenciometria, na curva analítica, o que entra no eixo do X não é a concentração, nem em mol por litro, nem em ppm, nem em grama por litro, é menos log da concentração em mol por litro, ou seja, é o P de X, ok? Bem, então, inserido no gráfico os pares de pontos, nós temos, então, a formação da reta da curva analítica. Lembrando que, para cátions, né, a expressão geral da potenciometria direta é ΔE igual a K menos SP de X, né, no caso, SPH. Existe um processo que ajuda a lembrar do sinal, que é o seguinte, o íon H+, né, o íon no caso aqui em questão é o H+, carga positiva, então o sinal é negativo na equação. Se fosse um ânion, fluoreto, por exemplo, a carga seria negativa, então o sinal aqui seria positivo. Bom, o que é importante pensar aqui? Se esse sinal aqui é negativo, então eu tenho o meu slope aqui sendo negativo, né? Menos 59,15.
Ou seja, se meu slope é negativo, essa minha reta ela é descendente. Então, para cátions, a minha reta é sempre descendente. Se fosse para ânion, como fluoreto, essa minha reta da minha curva analítica seria ascendente, ok? Seria daqui para lá. Bom, o que mais que a gente pode ver aqui nesse slide? O que ele diz aqui, o slide? Como é usado o mesmo eletrodo, o potencial padrão, seja qual for, e o potencial de junção, seja qual for, permanecem constantes durante toda a medição. Por que está sendo dito isso? Porque o eletrodo, tanto o indicador quanto o eletrodo de referência, isso se forem dois diferentes, se é que não foi usado um eletrodo de vidro combinado, aonde então eu só tenho um único eletrodo combinado, aonde eu tenho o eletrodo de referência inserido no próprio eletrodo indicador, esse eletrodo ou esses eletrodos, eles vão ser usados na leitura de cada um dos tampões, né, dos padrões, e serão usados, né, esses eletrodos, também na amostra. Então, o potencial ele vai permanecer constante durante cada uma dessas medições. Então, o potencial do eletrodo de referência vai ser constante, e esses valores todos vão estar englobados na constante K, que no caso o valor é de 374. Esse valor ele foi obtido experimentalmente como? Pela regressão linear desses pares de pontos. Esse valor é o coeficiente linear da equação da reta, é o B, coeficiente linear da reta. O fator de resposta, o S, ele é também obtido experimentalmente, também por regressão linear. Ele é o coeficiente angular da reta, da curva analítica ou da curva de calibração. E ele é menor do que o fator nestesiano, porque nós sabemos que o fator nestesiano é 59,15. E aqui o obtido experimentalmente foi de 53,8. Mas, se ele é constante durante todas as medidas, e o que a gente observa que ele é constante através do alinhamento dos pontos, porque os pontos estão bastante alinhados, aqui a gente não colocou o valor do R², mas ele deve ser bem próximo de 1, esse eletrodo ele pode continuar sendo usado mesmo que ele já tenha perdido um pouco da sua sensibilidade. Então, esse eletrodo ele perdeu um pouco da sua sensibilidade, porém, ele mantém a sua repetibilidade, porque ele mantém a sua linearidade. Ele mantém a sua linearidade, então ele pode continuar sendo usado sem grandes problemas. Agora, se essa sensibilidade ao longo do tempo começar a cair demais, aí esse eletrodo precisa passar por aqueles processos que nós já mencionamos, que é o da recuperação e o da rejuvenescência, para que ele possa aumentar a sua sensibilidade e aí sim poder continuar sendo utilizado. E se isso não resolver, aí ele tem que ser descartado.